Olá pessoal, pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e também revisam comigo os temas que tenho tratado aqui. Deixando muito claro sempre que os meus esforços como pastor e como teólogo é buscarmos na face de Cristo a fé que salve e orientar, a igreja e cristandade atual do que é lícito e preciso cumprirmos aqui em Cristo para nos salvarmos de fato de uma condenação futura com Deus ou da sua ira, buscando em Jesus sempre o evangelho puro e verdadeiro, porque não há fé sem consciência, não há fé sem a revelação de Deus, não há possibilidade de haver salvação sem pregação verdadeira. Tenho deixado isso muito claro, qual é o objetivo desse canal, do nosso ministério, tratar esses temas com vocês aqui, ok? Queria agradecer do fundo do coração a todos aqueles que têm orado pela nossa igreja, pelo nosso ministério, orado por mim e pelo canal. Pediria, por favor, para que vocês dessem um like, aqueles que estão a favor do que é dito aqui, e também se inscrevessem no canal para nos ajudar a extensão orgânica disso, porque temos dificuldade, nesse momento agora, de publicação, porque infelizmente o YouTube está nos restringindo constantemente na nossa fala. Política que vocês já sabem que está acontecendo com esse país, tá bom? Então nos ajudem a divulgar aquilo que você acredita que é importante que o seu conhecido, seu amigo, seu irmão na fé, sua igreja precisava ouvir, tá bom? Bem, lembrando também que nós estamos ao vivo sempre pela internet, todas as quintas-feiras às 8 da noite e aos domingos 7 da noite ali na nossa sede, em São Paulo, na Zona Norte Capital. Você é convidado nosso a estar ali participando desse culto ao vivo pelos nossos canais, YouTube, Instagram, Facebook, horadaverdade.com. E por intermédio desses canais, o que for melhor para você, vai ser uma alegria muito grande te ver no nosso meio, cultuando a Jesus e recebendo dele aquilo que ele tem compartilhado e dividido com essa igreja, que com certeza nós amamos de coração. Tá bom? Bom, hoje o tema, quem escolheu foi o pastor Daniel. Achei importante trazer para vocês essa denúncia e não querendo passar à frente daquilo que o pessoal tem me sugestionado. Vou tratar aquilo que eu acho interessante, mas hoje vou me deslocar a falar sobre isso aqui, deste festival, esse festival que vai acontecer agora, no final do ano, envolvendo evangélicos e a Igreja Católica e bandas seculares também. Então, o meu tema hoje é diálogo interreligioso, ecumenismo nas igrejas. Nós vamos entender um pouquinho disso aí, da onde surge, esse movimento e, obviamente, com informações que não são especulativas, tá? Meu propósito com esse tema diálogo interreligioso e ecumenismo, usando o festival Juntos na Fé, que eu já vou falar daqui a pouco, é preservarmos aqui diante daqueles que vão assistir esse vídeo o mais alto grau e continuidade da comunicação do conhecimento cristão, que eu tenho dito constantemente para vocês que está registrado na face do Cristo, tanto a nível de natureza intelectual, como também metodologia canônica. Quando a igreja vai a público falar da verdade que é Cristo, ou da verdade que foi revelada por ele, até isso ela tem que respeitar a igreja matriz, a igreja nascente, a igreja raiz. Ela é padrão e da forma como eles foram divulgar a verdade que Cristo confiou, as igrejas de hoje têm que respeitar e seguir o padrão, ok? Eu tenho dito constantemente a vocês que ninguém neste mundo está autorizado a criar uma coisa diferente daquilo que está instituído por Cristo e foi também manifesto pela estrutura apostólica da primeira igreja. Nós somos a continuidade dessa igreja ininterrupta a nível de doutrina, de metodologia, de visão, de princípio, de normas, de comportamento, ok? Jesus, ele reinando em 3 aspectos da vida da igreja e do cristão: a fé, o comportamento e o ministério. Tendo Jesus como a pedra fundamental dessa igreja, fica muito claro para nós, quando ela erra, quando ela peca, quando ela falha, eu digo as igrejas de hoje, ok? Jesus como conteúdo e substância daquilo que nós incorporamos em tudo que fazemos. Isso tem que ser respeitado, ok? Então não há ecumenismo e diálogo interreligioso em hipótese nenhuma, quando Jesus lidera à frente de uma comunicação cristã ou de uma comunicação pública. Meus objetivos também com você, além de entrar nesse mérito da metodologia canônica, de natureza cristã, também
desmembrarmos aqui o papel dessas instituições paramaçônicas que estão usando igrejas de fachada, igreja evangélica, tá bom? No que concerne à introdução dessa nova religião que nós estamos sendo alvos aí, porque esses esforços todos que eles estão empregando de festival, de seminário, de encontros, blá, 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 de introduzir o veneno do liberalismo na igreja, tudo isso tem que ser visto de ordem sistemática, não de ordem natural, tá? São agentes cumprindo o protocolo para introduzir dentro da igreja há décadas aquilo que nós estamos vendo estourar em cima da nossa cabeça agora, que é a nova religião mundial, tá? Cujo não há, na cabeça deles, não pode haver na religião em si uma verdade absoluta e literal, ok? Bom, festival Juntos na Fé. Isso vai acontecer agora no final do ano, em parceria com a Globo. Seria realizado esse evento cultural com mais de eventos programados para abranger aqui o nosso país na área norte, nordeste, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e entre outras cidades, ok? Vocês podem entrar na internet e pesquisar. Participantes desse evento, evangélicos, cantores evangélicos e padres católicos, ok? Obviamente padres tem que ser da igreja católica mesmo, né? Bom, eu vou tentar com você aqui provar que todo evento que alinha catolicismo e movimento evangélico, principalmente todo evento que alinha essas duas correntes de pensamento cristão, tá? Que hoje ambas são hereges, ok? Todas quando se alinham para esse fim de pregar a paz, a solidariedade, a piedade, um mundo melhor, fraternidade, etc., todos eles estão cumprindo um protocolo de introdução desses conceitos de unidade em diversidade com tolerância, tá? Não se trata de pessoas, artistas religiosos, como padres e cantores evangélicos, interessados em dinheiro porque vão ganhar, ou então introduzir também política, tá? Porque alguns também fazem divulgação de partido e de políticos de sua igreja. Não, são agentes da subversão. Eles precisam da igreja corrompida para estabelecer a ordem mundial como nós estamos sendo caminhados agora, infelizmente. Então, sem a corrupção da igreja, sem a corrupção do pensamento, sem o monopólio do pensamento cristão, eles não podem estabelecer com liberdade aquilo que eles estão prevendo, que é uma religião mundial. Enfim, não enxerguem nenhum desses pivôs de cantores evangélicos que estão indo com esses padres agora fazer esse evento cultural, não enxerguem eles como sendo pessoas somente interessadas em vender a sua alma para obter fama e dinheiro. São agentes, entraram no meio evangélico já programados para isso, são enviados da ordem. Por isso, paramaçônicos, tá? Porque são de lá, vieram de lá, estão dentro do meio, trabalhando por isso. E não é só pelo dinheiro, eu tenho defendido isso constantemente. Uma ordem sistemática da corrupção da igreja, uma ordem programada que está sobre nós. E esse conceito de que é por causa de dinheiro e fama que o povo está fazendo o que está fazendo, esse conceito tem que acabar, minha gente. Porque, inclusive, vou apresentar provas hoje aqui, ok? Bem, antes de entrar no mérito da raiz do ecumenismo e como que isso vem se desenvolvendo nas igrejas, eu queria só de lembrar a vocês, eu não vou poder hoje aqui introduzir versículos e a doutrina para quebrar esse conceito de que pode haver unidade religiosa em diversidade, tolerância com a diversidade e respaldo cristão. Não há respaldo cristão nem bíblico para apoiar esse tipo de coisa. Não existe unidade, segundo as escrituras, na diversidade. Ok? Eu vou dar dois textos aqui rápido para vocês. 1 Coríntios 10, verso 16 ao 21 e 2 Coríntios 6, verso 14 ao 16. Paulo ele trata ali um pouco disso, ok? Mas há vídeos meus anteriores que falou sobre ecumenismo que eu fundamentei os princípios canônicos para quebrar, obviamente, esse conceito de que nós podemos ir, entendeu? Nessa farra religiosa aqui, sem ferir, sem se comprometer na confissão. Besteira, tá? Não há suporte, não há apoio doutrinário para que nenhuma igreja evangélica participe de eventos religiosos para dividir ou comungar, ok? Comunhão de fé.
Ou vai como Jesus foi, ou é melhor não ir. Jesus não foi assim, os apóstolos não foram assim, e eles querem ir com qual licença? Ok? Então não há unidade na diversidade religiosa, ok, senhores? A unicidade de fé. A unidade está no partir do mesmo pão, a unidade está em Cristo. Quem com ele ajunta, amém. Quem com ele não ajunta, espalha, meu senhor. Tá bom? Então nós temos que chegar a uma decisão aqui. Nós somos crentes, nós somos cristãos ou nós somos religiosos? É assim. Porque quem tenta fazer esse tipo de jabá aqui, essa tramóia aqui, a minha vista para ele é outra. É um cara mal intencionado em cumprir um protocolo de corromper a base da igreja e a base confessional para poder ter ela em mãos, para usar como instrumento, né? De estabelecimento de ideologias, etc. Como a igreja está agora? Totalmente dominada por correntes de heresia e ideologias. Mas vamos lá. Prometi para você que iria me dedicar a isso. Os objetivos. Desmembrar o papel das instituições que foram ordenadas a se infiltrarem dentro do movimento evangélico, se fazerem igrejas evangélicas de fachada para introduzir o que nós reconhecemos hoje na visão contemporânea como sendo uma ordem de religião mundial, tá? Se você for pesquisar as origens do ecumenismo, qualquer livro que aborde os documentos disso, e eu tenho, tá? A raiz do movimento ecumênico se deve aos esforços e à dedicação do Conselho Mundial das Igrejas, a CMI, que iniciou essa trajetória de uma forma mais institucional em 1948, lá em Amsterdã. Tá? A Igreja Católica, o Conselho Mundial das Igrejas, eles não reconhecem isso, mas há documentos que provem. Ok? O movimento ecumênico na América Latina, isso que nós estamos vendo acontecer no movimento evangélico agora, tem como ponto de partida o Congresso de Panamá, de maneira mais organizada aqui na América Latina, e isso deu início em 1965, com a formação de bases para infiltrar lideranças deles e lideranças nacionais, cada uma de cada país na América Latina, para cooperarem, tá? Para implementar o ecumenismo e o diálogo interreligioso no movimento cristão de uma forma ou de uma prática continental. O que eu estou querendo chegar aqui com vocês é que lá atrás, em 1965, a CMI, o catolicismo, que é a mãe das prostituições, ok? Se prontificou em preparar homens dotados, ok? De capacidade intelectual, orientá-los a como se infiltrar no meio evangélico, como convertidos, para futuramente exercerem profissão lá dentro ou serem alguma coisa lá dentro daquela igreja e, aos poucos, introduzir essa filosofia de relacionamento entre religiões e movimento evangélico. É uma base formada de lideranças nacionais que se prontificaram em cooperar dessa prática de introdução do ecumenismo no movimento evangélico com vista continental. Está registrado em documento. No Brasil inicia-se em 1934 grupos de base de cooperação. O SEB, a CEI, CEI, o CLAI e o CONIC que é da Igreja Metodista, da Universidade Metodista. O CONIC é uma instituição criada por eles, tá? Que eu venho denunciando há muitos anos, inclusive, ok? Que são cúpulas de lideranças, tá? Infiltradas pelo catolicismo, mas que são vistas como evangélicas, ok? Para minar o protestantismo, isso está no documento,
e o fundamentalismo. Minar o protestantismo e o fundamentalismo é como eles enxergam o fiel, tá? Com o que eles chamam de nova prática cristã. Esse pacto chama Pacto de Lausanne, para quem quer pesquisar aí. E esse Comitê Mundial das Igrejas Evangélicas aconteceu em 1974. Então é todo um mandamento de organização da parte do catolicismo por meio de agentes que eles prepararam para perverter o movimento evangélico, corromper o movimento evangélico, silenciar, calar, amordaçar, engessar o movimento evangélico da prática de um pensamento bíblico, ok? Isso também pode ser identificado por vocês como missão integral. Quando a gente entra no mérito da missão integral, que faz parte desse Pacto de Lausanne, disso tudo que eu estou falando aqui, a gente vai cair e vai desaguar para aquilo que está acontecendo agora, identificando o marxismo cristão, o socialismo cristão, aquelas tendências da teologia da libertação que estão dentro da igreja evangélica hoje, muitos pregadores e itinerantes, renomados, né? Ed Renekiewicz, Caio Fábio, Ricardo Gondim, que são alunos e discípulos da Metodista, vamos dizer assim, ou de alguns pensadores de lá, que trabalham há muito tempo para construir uma perspectiva de um evangelho puramente social, filosófico, com compromissos de reforma social, até mesmo política, até mesmo econômica, se dedicando inteiramente a construir um mundo melhor, ao invés de seguir o padrão daquela igreja matriz, que era o Evangelho da Redenção. Proclamar o Evangelho da Redenção, a escatologia verdadeira de Cristo, que visa o retorno dele e o arrebatamento da igreja para aqueles que são fiéis, ok? E taxando qualquer indivíduo que tenha um pensamento livre para servir as Escrituras como militante e apologético. Então vejam como as coisas são. Todos eles são de opinião formada, agentes da subversão, enviados do catolicismo, debaixo, né, desse cumprimento de colaboração, de introduzir o diálogo interreligioso, ok? Nós estamos nisso aqui ainda. Todos eles são taxativos, empenhados a marginalizar qualquer indivíduo que tenha o compromisso de trazer à tona o pensamento canônico disso, da fé que temos que ter, do comportamento que temos que ter, do ministério que temos que ter, com base nas Escrituras. Ok? Agora, entrando no mérito da colaboração. Você que quer uma carta assinada do pastor tal, da igreja tal, se eles são maçons ou não. Você que quer uma evidência forte de que essa igreja está comprometida com o satanismo, com a ordem mundial, etc, etc, você tem que entender. Esses caras aqui são espertos, eles nunca na vida vão deixar transparecer de que são homens comprometidos com uma cúpula satânica desse tipo aqui. Jamais eles vão deixar isso em evidência. Eu falei aqui, Ricardo Gondim, Ed Renekiewicz, o Lobão, do Caio Fábio, e outra cambada de safada aí. Eles não vão deixar nunca transparecer isso para você. Mas, em compensação, onde você pega essas víboras aí? Na atuação, no que eles visam com a comunicação, o que eles procuram atingir com a comunicação, o seu conteúdo, a substância, a visão, a doutrina, o pensamento, a forma como eles introduzem o pensamento, ok? Então eu vou ditar aqui para vocês esforços dessa colaboração que eles se comprometerem em aplicar como visão radical de mudanças para o movimento evangélico desde 1965, tá? E todos os agentes comprometidos com essa ordem aqui, e lembra, o catolicismo é a segunda besta, né? Todos aqueles que estão comprometidos com essa ordem de corromper o protestantismo, a visão apologética, de comprometer o fundamentalismo cristão, todos eles se aplicam a este esforço aqui. Primeiro, em destruir a importância da leitura reverente e inerrante das Escrituras.
tá? Aquele filósofo suíço, Karl Barth, já defendia isso aqui. Esse que discipulou muitos nomes que eu te falei aqui, que são seguidores dele, tá? Esse pensamento liberalista. Não há uma verdade. Como não é? Cristo é a verdade. Como não há uma verdade? Primeiro, esforço e colaboração. Destruir a leitura reverente e inerrante das Escrituras. Segundo, a base confessional da igreja, a confessionalidade suficiente da fé. Destruir esse pensamento de que só há salvação por meio de Jesus Cristo e uma fé exclusiva a Ele, que é o pensamento canônico. Tá? É a carta magna do Evangelho. Só há salvação por meio de Cristo e de uma fé com Ele. Bom, e eles estão destruindo. E se comprometeram a colaborar com isso, a quebrar a base confessional suficiente da fé. Terceiro, a soteriologia seletiva da fé, de que salvos são somente aqueles que foram gerados por Cristo, por meio de uma fé regeneradora, transformadora, de conversão total a Cristo. Tá? Texto de João, capítulo 3. Ok? A preocupação deles também de minar a soteriologia seletiva da fé, ou seja, de que aqueles que são escolhidos são aqueles que Cristo gerou por meio de uma unidade com Ele, orgânica e espiritual. Eles querem quebrar isso aqui. Ou seja, quebrando isso aqui, salvo dá no pé, salvo dá na praia, salvo dá em qualquer lugar. O importante é o cara ser bom e ser um bom cidadão. É isso que eles querem implementar dentro da igreja. Ok? Quarto princípio que eles se comprometerem a destruir dentro da igreja. A cristologia da ênfase da natureza divina encarnada e o caráter histórico disso. De que Jesus seja Deus em carne, a divindade e a plenitude na encarnação. Transformar e trabalhar exatamente isso, de que ele se torne um homem bonzinho, iluminado, um sábio, um mestre, mas não a verdade encarnada, não o Messias encarnado. Ok? Porque quebrando isso dentro da igreja, passa a não haver pastor. E não havendo pastor, as ovelhas ficam vulneráveis, senhores. Ok? Porque o pastor, chefe é Cristo, certo? Derrubou ele na cabeça do indivíduo. Quem que vai assumir a frente disso aí? Do pensamento desse indivíduo? A igreja, o pastor, e a igreja passa a traduzir, ou será intérprete da fé que ele tem que ter. É o que está acontecendo agora. Então até aqui, eu estou só no quarto. Vocês entendem que como que é sério isso aqui? Tudo foi programado. Está escrito num livro só que eu tenho, tá? Que eu não vou dizer autor e nada aqui agora, porque não é meu objetivo expor isso para vocês. Mas em compensação, isso está sendo visto de maneira ordinária, de maneira pontual, de maneira organizada, tá? Quinto, evangelismo doutrinário transcultural, outro propósito da qual eles se comprometeram em derrubar. Quando Pedro foi anunciar a Cristo pela primeira vez na história, ele teve esta visão de respeitar a religião daqueles que iam ouvi-lo. Ele pregou um evangelho generalizado, de conceito generalizado e superficial, não. Ele pregou pontualmente de que o acontecimento do Calvário é um acontecimento que liga toda a humanidade, e crer reputa a salvação, e não crer implica a condenação. É o evangelho que ele pregou, que Cristo ordenou a igreja para pregar, mas eles se comprometeram em minar isso. Não pode haver um evangelismo doutrinário, não pode haver um evangelismo que doutrine, que transpasse as culturas do mundo. Tem que haver um evangelismo que respeite as culturas e as religiões. Um evangelho social. Sexto princípio que eles se comprometerem em quebrar, dentro da igreja evangélica. A missão da igreja, numa versão de denúncia profética. A igreja que denuncia, a igreja apologética, a igreja que se põe à frente para mostrar às claras e à luz de Cristo aonde está
acontecendo agora, né? A contaminação, a introdução do veneno, a introdução da falsa doutrina, desses grupos, dessas facções que se penetram dentro da igreja historicamente e constantemente. Eles são contra qualquer um que fale mal de gente que usurpa a igreja. Eles odeiam gente como eu, por exemplo. Vamos dizer assim, eles não gostam. Aquele pastor fala mal de pastor, aquele pastor fala mal de igreja. Sério? Mas fala o quê? Eu falo o quê? Falo verdades? Com respaldo bíblico? Então sai da minha frente. Porque o cristianismo não foi patenteado por ninguém, sabe? Essa ideia tem que ser quebrada. O cristianismo não foi patenteado pela igreja. O evangelho não é da igreja. A igreja não é da igreja. A igreja é de Cristo. A autoridade máxima é Cristo. Então esse conceito tem que acabar. É o uso da prerrogativa, que nem na área jurídica, é como na área política, na área penal. É o uso de prerrogativa, senhor. Então agora eu estou respaldado. Com a obra dele e o nome dele, vou da maneira como quero. É uso de prerrogativas. Ninguém tem o direito de fazer como quer, mas como ele mandou. Então, vejam só vocês. Todos eles ficam afetados, todo dodóizinhos, entendeu? Paulo não presta, João não estava tão honesto, devia estar meio alucinado lá na ilha de Patmos, quando falou tudo o que falou. Paulo, com tendências a ser pederasta, porque falou aquilo sobre casamento e sobre vida sexual, e eles vão minando toda a escritura. Agora eles, né, são a referência do público atual, homens confiáveis, super confiáveis, né? Mais que Cristo e mais que os apóstolos que Jesus escolheu. Então essa cambada de vagabundo tem que cair. Se dependesse de mim, eles já não estavam mais existindo. Mas existem por quê? Porque infelizmente tem gente no público que gosta de carniça. Mas esses ficam afetados quando eu venho para falar. Mas não sou um homem para me enfrentar, não. Já é um recadinho já. Milagres. O sétimo princípio que eles se aplicaram em esforços a quebrar dentro da igreja. Ok? Obviamente que a gente, a nível de milagre, a gente sabe que tem muita igreja que mercantilizou esse meio de operação, que falsificou milagres para ter recurso de público. Mas, em compensação, se não há milagres entre aqueles que invocam a verdadeira fé, cria-se a ideia de que Deus está inativo, senhores. Mas Deus se mantém dentro da história, em curso, em progresso, e os sinais vão seguir aqueles que creem, de como disse o meu Senhor. Então nós temos que crer, como? Em Jesus, nos sinais que operam através dele. Mas eles seriam, obviamente, dedicados a isso, a fazer com que as pessoas só fossem ouvintes do que eles têm a dizer, e não testemunhas do poder de Deus. Como que eu posso dizer isso para os senhores aqui? É muito simples. Eu tenho para mim que aqueles que estão agora aí fazendo a igreja ser um espetáculo de milagres, eles também trabalham pela frustração e pela decepção disso. Pelo fracasso, sentimento de fracasso, sabe? Bom, se milagre é mentira, se milagre é tudo organizado pela igreja, então milagre não existe. Jesus não pode fazer o milagre. Então, no fundo, até aqueles que mercantilizaram, me perdoem, os milagres, que trabalharam para gerar esse sentimento de fracasso, até eles podem estar ali trabalhando por esta causa, para que a igreja seja o que é agora, né? Uma dúvida no coração do povo. Bom, oitavo princípio que eles se comprometeram a minar dentro do movimento evangélico: escatologia sobre a vinda de Cristo. Ricardo Gondim mesmo que considerou a vinda de Jesus uma utopia, que para ele o evangelho se cumpre aqui agora, num mundo melhor. Mas a vinda de Cristo é uma coisa que a gente olha e não sabe se vem ou quando. Entende? Se Jesus não volta e a igreja não é arrebatada, o plano está incompleto. Ele precisa vir para ser glorificado. E como Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, se não há ressurreição para ele, a nossa fé é inútil. Se Jesus não volta, tudo que nós falamos sobre ele aqui é inútil, porque terminamos aqui nesse mundo. Porque qual é a tese do evangelho? A tese do evangelho que Jesus pregou é: só há
mudança por meio de uma redenção com ele. O Evangelho não defende mudança por aplicações políticas e sociais. Só há mudança por meio de uma redenção. Mas o sistema aqui não deixa a redenção com ele. Então não há um mundo melhor na visão do Evangelho. Há salvos em Cristo, sendo arrebatados por ele quando ele voltar na visão do Evangelho e na visão futura. Então esses indivíduos aqui, esses excrementos do ecumenismo da CMI, eles entendem que se a igreja olhar para frente e duvidar da vinda de Cristo, elas se dedicam a ser cosmopolitas, patriotas, e aí geram os pretextos que eles querem para manipular a igreja para fins lucrativos, especulativos, como nós estamos agora nesse exato momento, ok? E último princípio, ética. A importância de que a vida cristã seja totalmente transformada, totalmente espiritualmente transformada. O conceito de que um cristão tem que ser santificado, eles iam quebrar isso também. O conceito de que o cristão pode ter certos pecados porque é compreensível por Deus. É isso que eles querem introduzir. De que há pecados justificáveis, de que há pecados compreensíveis pela demanda da necessidade, pela demanda da época, da história. Olha, segundo casamento é uma delas, né? Eu me refiro no contexto geral. Homoafetividade, essas monografias em defesa da homoafetividade, que alguns até pastores estão definindo a homoafetividade jurídica, que quando dois gays se casam e se assumem, Deus não é contra. Então nós estamos chegando a absurdos e absurdos e absurdos que você está vendo essa bagunça dentro da igreja e você olha assim. Como que isso chegou para nós? Chegou de maneira organizada, sistematicamente, programada, com bases formadas em cada continente, principalmente aqui na América Latina, por intermédio de intelectuais que foram muito bem empenhados, muito bem, melhor dizendo, treinados a introduzir ideias, doutrinas, pensamentos que minassem o método apologético da igreja, que minassem tudo isso que eu te falei até agora. Radicalmente, eles procuram mudar a igreja. Ao mesmo tempo, de tudo isso que eu estou falando que aconteceu desde 1965, em 1937, outro documento que eu tenho, lá em Paris surge a ação de um movimento sinárquico, filosofia e política, e é a maçonaria, tá? Uma organização, uma hierarquia de uma sociedade racional com objetivos precisos e permanentes para construir um Estado mundial. E um dos objetivos deles com a igreja, aí eu estou falando de uma coisa que está acima do catolicismo, tá? A sinarquia. Está acima do catolicismo, ok? Um dos objetivos, reconciliar a ciência com a religião judaico-cristã. Fazer a igreja compreender a ciência. E a filosofia está embutida nessa determinação aqui. Então é muita gente infiltrada dentro da igreja, se dedicando eventualmente a reflexões filosóficas com a igreja, de conhecimento religioso concursado, não bíblico, ok? De uma fé que se estrutura mais para a razão, para o sentido, para a necessidade, para a política, do que para entender e compreender aquilo que Cristo quer. Mais antropocêntrica do que cristocêntrica. Então todas essas mudanças que vocês estão vendo acontecer com a igreja agora é um monopólio do pensamento cristão. Essas atividades que o pastor eu estou falando aqui financiaram o Lula, financiaram o Partido dos Trabalhadores, dinheiro que veio até lá da Rússia. Dinheiro que saiu do catolicismo. O que eles queriam com o PT? O que eles queriam com o governo do PT? Simples. A baixa intelectual dos cidadãos brasileiros. Baixar intelectualmente o nível do conhecimento intelectual de todos os brasileiros, inclusive da igreja. Que botaram aquele pensamento de vamos ajudar aos pobres. E trouxe essa tendência. Cruz Vermelha, veio um monte de porcaria aí.
Nesse tempo todo que esse cara governou. E muitos pastores se pactuando com a eleição dele, que agora não são mais de Lula, são de Bolsonaro, mas é tudo a mesma coisa, senhores. Tá? Tudo dirige para o mesmo curso. Querer uma igreja, agora, que esteja aberta para o entendimento de que a missão e o papel que ela tem que cumprir é se adequar ao mundo moderno em que ela está. E o meu objetivo com você aqui hoje nesse canal e neste vídeo é dizer que todos esses cantores que vão continuar com festivais desse tipo, aplicando-se a uma unidade cristã de fé que comunhão com outras confissões, com outras religiões, com outras participações de igrejas, essa coisa toda política dentro deles e dentro de suas religiões, tudo isso é um pacto assinado das lideranças, daqueles que são representantes carismáticos do movimento evangélico, é um pacto assinado para perverter e corromper a igreja. São agentes infiltrados. Notem quem são eles e condenem cada um deles. É o teu dever. Isso aqui não pode mais. O monopólio do pensamento cristão. Cristo é o cabeça representativo, tá? Da igreja. E essas igrejas multilaterais que estão trabalhando para massificar a ignorância religiosa, senhores, sinceramente, deixo aqui a vocês o meu alerta, o meu aviso, que vem falando há anos já de ecumenismo e diálogo interreligioso, que eu tenho para mim, que fui um dos primeiros pastores aqui nesse país a começar a denunciar isso. É só você ver o histórico da nossa igreja, DVDs que eu gravei, pregações que eu fiz, ok? E pretendo continuar fazendo isso. Porque vai chegar uma hora que o errado vai virar certo, senhores. E infelizmente nós estamos chegando quase nisso. Nesse ponto, aonde o convencional é falar como eles, pensar como eles, agir como eles. E não mais como Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. Vou colocar aí o link da matéria desse festival, mas é uma coisa muito fácil de se achar pelo Google aí. Tá bom? Ore, se prepare, se posicione. Jesus, ele quer uma posição sua. De que lado você vai ficar? Deus abençoe. Maranata, porque Jesus está voltando e logo ele virá para buscar a sua igreja. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.